Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Quem lê comigo? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, o justo vive de quê? Então não é da palavra do homem, da mulher, do entrevistador. Não sei. Deus sabe. Irmãos, vamos à realidade. Vamos à realidade. No meio de uma congregação, de um povo, de um grupo cristão, de uma igreja, muita gente canta a fé, fala da fé, lê sobre a fé, mas a fé ainda não está no coração. Tem gente que a mente é muito bem sugestionada. A pessoa até tem positividade, pensamentos positivos, ajudam muito. Ajudam muito. Os nossos pensamentos influenciam muito, principalmente no que nós falamos, no que se passa dentro. Mas a fé é uma convicção inabalável, uma certeza absoluta que ninguém consegue tirar daquele que tem. Ninguém consegue, nem as piores circunstâncias. A pessoa que tem a fé, irmãos, ela pode estar vivendo o pior momento da vida dela, mas se ela tem fé que aquilo que a está atacando vai cair por terra, ela vai buscando a Deus. Chega um momento certíssimo em que aquela pessoa toma uma atitude de fé, porque não basta ter a fé, é preciso ter atitude de fé, ou seja, pôr a fé em ação. Dizer, eu estou cheio de fé, estou tranquilo. Não, estou tranquilo, não, a notícia saiu, mas não estou nem aí. Espera aí, vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Volta lá na armadura para a gente entender. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas. Uma cilada. Sim. Uma péssima notícia e entrou em desespero. Cadê a fé? Já caiu na cilada. Mas pastor, isso não é uma cilada. Não, é uma ação do diabo. É uma ação do diabo. Não, pastor, não é toda doença que é do diabo. Tem doença que Deus coloca para provar a gente. Irmãos, se nós formos religiosos, fervorosos, positivos, nós vamos pensar que nunca vem coisa nenhuma contra nós. Tem gente que entra numa redoma de vidro, numa bolha, e diz, nada de mal me acontece. Tá bom, vira eremita. Vê se consegue comprar uma ilha em que você seja o único morador. Se você for o único morador da ilha, você não vai ter contrariedade, você não vai ter aborrecimento. Se o diabo não puder chegar lá, então... Mas não é assim, irmãos. Enquanto nós vivemos aqui na terra, o diabo vai tentar nos atacar. De alguma forma, ele vai tentar. Mas conseguir é outra história. Ele conseguir derrubar o cristão é outra história. Pessoas caem, irmãos, com coisas, como a gente está vendo. É um sintoma, entra em desespero. Pastora, mas o negócio é grave. É grave. Era um príncipe de uma sinagoga, chamava-se Jairo. Todos os irmãos conhecem. Tinha uma única filha de 12 anos. Uma única filha de 12 anos. Ela estava muito doente. Em tempos remotos, tempos tão difíceis, medicina arcaica, pode se imaginar. Mas ele, como príncipe de uma sinagoga,
Ele deve ter procurado os melhores médicos da época. E com certeza ele ouviu: olha, não tem jeito. Não tem jeito, não temos o que fazer. E aí o Jairo, sendo príncipe de uma sinagoga, tendo barreiras religiosas e sociais, ele quebra todas elas e diz: eu ouvi falar de Jesus, eu vou até ele. Eu vou até ele. E foi até Jesus. E o que aconteceu quando Jairo tenta se aproximar de Jesus? Ele encontra uma barreira que uma multidão está cercando Jesus. E ele tem dificuldade para passar no meio da multidão, porque todo mundo quer tocar em Jesus. Todo mundo quer chegar perto de Jesus. Mas ele consegue. Quando ele consegue e fica cara a cara com Jesus, abre em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha a fé aqui. Ela teve fé para tudo, até para tocar em Jesus antes do Jairo. E o Jairo chegou na frente dela. E o Jairo foi em frente a Jesus, ela foi por detrás. Será que a gente está entendendo, irmãos? Enquanto as pessoas não entenderem quem é Jesus, hoje você não vai ter Jesus fisicamente, mas você pode ter Jesus, sim, no seu casamento, para a saúde do casamento. Se você entender, quando você entender que Jesus é a palavra, e que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que você orando, Deus te atende, e que você lendo a palavra e colocando no coração, com respeito, com amor e temor, você está trazendo Jesus para você. E se você ler na palavra sobre o casamento, e você colocar aquela palavra em prática no seu casamento, então Jesus está dentro do seu casamento. E se você tem a palavra da saúde, sabendo que Jesus foi à cruz por você, e você colocar o coração naquilo que Jesus já fez, mas você ler e não se cansar de ler, e você se alegrar, e você criar no coração aquela convicção inabalável, quando a doença vier, ela é fraca, ela não tem poder, porque ela não aguenta Jesus. Essa mulher tocou em Jesus, mas o Jairo, tadinho do Jairo, está esperando. Jairo está esperando. Por que será que Jesus atendeu essa senhora,
que ele se virou e procurou: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? Certamente Jairo precisaria ver um milagre com o seu olhinho físico para despertar a sua fé. Ele tem fé. Ele foi até Jesus. Ele se prostrou antes, ele dobrou o joelho, ele se prostrou, foi lá no chão, ele se humilhou. Essa atitude de prostração, de chegar e se dobrar diante de Jesus, ele esqueceu quem ele era, não estava nem aí para o título dele, para os rótulos. Coisa que conta muito no mundo espiritual. Tem gente que chega, né? Falei ontem sobre Naamã. Ontem tivemos um culto especial aqui, sábado. E aí falei sobre Naamã. O profeta, o Eliseu, não atendeu Naamã, não. Ele vai lá na porta de Naamã. Imagina a comitiva do rei. Você imagina a comitiva presidencial na porta de um profeta de Samaria. Profeta, um homem simples, de vida simples. Então ele chega lá, e aí vem o auxiliar: pois não? Meu Deus, que aparato a comitiva do rei. Diga lá ao profeta que o general do exército da Síria, isso naquele tempo em que era uma potência, diga que o general do exército da Síria está aqui na porta dele e quer falar com ele. Aí o auxiliar vai lá dentro e diz: meu senhor, sabe quem está aí? Sabe quem está aí na porta? Na nossa porta. O general do exército da Síria. É? Espera aí. Meu Deus, Senhor, o que eu devo fazer com esse homem? Sim. O homem era profeta, comunhão com Deus pleno. Está lá o oficial. Cadê o profeta? Não, ele não vai vir não. Ele mandou um recado. Ele me mandou dar uma palavra. Ele não vai vir. Mas é o general que está aqui. É o general de exército do rei da Síria. Sabe qual é o posto que ele ocupa? Primeiro-ministro. Ele não vai vir? Não. Ele não vai vir. Ele me mandou dar uma palavra. Tá, fala o que ele falou. Dê 7 mergulhos no Rio Jordão. Vou ter que falar isso para o general. General, o profeta mandou o senhor tomar 7 banhos, dar 7 mergulhos no Rio Jordão. O quê? O que esse sujeitinho está pensando? Tudo bem, é uma lepra, peraí. Mas quem ele pensa que é? Você falou com ele que eu sou quem eu sou? Você mandou dizer a ele quem eu sou? O Jairo não chegou perto de Jesus com nenhuma pontinha de orgulho para dizer: Jesus, eu sou o príncipe de uma sinagoga. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Mas Jesus sabia o que ele precisava. E ele disse que a filha estava morrendo. Senhor, minha filha está morrendo. E essa mulher entra na frente. Ela fura a fila. O desespero. Podia tomar conta do Jairo e Jairo dizer: Senhor, ela chegou depois de mim. Jesus não atrasa. Olha para cá, pessoal. Jesus está trabalhando. Gente, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Jairo contemplou um milagre, porque quando Jesus perguntou quem me tocou, ela se apresentou e certamente disse: Senhor, são 12 anos, era hemorragia, era incontida, era difícil. Senhor, gastei tudo que tinha. Senhor, eu tinha muitos bens, foi tudo embora, não tinha mais nada. Senhor, foram muitos médicos, nenhum pôde fazer nada.
E agora eu senti que estancou, Senhor. Eu senti que de mim saiu virtude. Jairo presenciou essa cena. A filha está morrendo, o tempo está passando. Jairo não se revolta. Senhor, eu cheguei na frente. Às vezes as pessoas estão dentro das igrejas, irmãos, mas elas não têm a atitude de Jairo, elas não descem. Às vezes estão precisando se corrigir, mas não enxergam. Quando o mal ataca, o desespero toma conta. Não foi o caso do Jairo. O Jairo está ali quietinho, só observando e contemplando um grande milagre. Ele não está caindo na fé, ele está crescendo na fé, embora o problema dele esteja se agravando, porque quanto mais tempo passar, pior a menina vai ficar. Isso no natural. Mas quem anda com Jesus não pode andar no natural. Versículo de número... Vou repetir. Vamos ao 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jairo presenciou Jesus dizendo: de mim saiu virtude. É preciso entender isso. A letra mata. Está cheio de gente, irmãos, no meio evangélico, cheio. Está cheio de... O meio evangélico é cheio de pessoas evangélicas, cheias de versículos na cabeça. Cheias de versículos na boca. Mas se um problema chegar, o desespero toma conta. Se um problema for um pouquinho mais sério, misericórdia. Já presenciei as cenas do desespero, não é? E até das aberrações do desespero e das loucuras do desespero. Não tem mais jeito, eu quero morrer. E você diz: quem é Jesus? Não, eu sei. Mas eu só não entendo o que o doutor falou. Enquanto o peso da ciência e do homem for muito mais forte do que o peso da palavra de Deus, pode ter certeza, não vai conseguir nada com Jesus. Por quê? Você leu, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Irmãos, quem decide vencer uma batalha difícil, uma causa impossível, ou aprende ou coloca no coração o que é fé de verdade, ou talvez tenha fé para ir para o céu quando morrer, mas aqui na terra vai empurrar. Será que a gente está entendendo? É por isso que às vezes, irmãos, é por isso que muitas vezes o cristão não conquista as bênçãos, não é curado e depois vai empurrando. Uma vida religiosa, mas sem fé nenhuma. Deus disse: se reveste da armadura para você enfrentar e não cair na cilada do diabo. E muitas vezes a cilada está aí. Acreditar mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Vejo isso como uma das maiores ciladas. A pessoa cai naquilo que o diabo faz e não crê naquilo que Jesus pode fazer. Continuando. Versículo então de número 49 agora. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Dá uma paradinha aqui no 49. Se Jairo não tivesse crescido na fé, nesse tempo em que ele ficou parado,
esperando Jesus ir à casa dele, ele contemplou a cura desta mulher. O tempo está passando e a doença se agravou e a menina morreu. Olhando com os olhos humanos, você diria: por que Jesus demorou a atender o Jairo? Já que o caso dela era uma hemorragia, por que Jesus ainda ficou conversando com ela para dizer: filha, a tua fé te salvou? Jesus estava mostrando para todo mundo, meu irmão, que sem fé, nem salvação eterna. Pensamentos naturais, sentimentos naturais, conversas naturais, olhos naturais, e depois a pessoa quer alcançar o quê? Milagre? Bênção da mão de Deus? Meu irmão, tem que sair do natural e subir, chegar perto de Deus. O tempo está passando, mas Jesus sabe o que ele está fazendo. Mas pastora, a menina morreu. Sim, você vê que chegou um que estava na casa do Jairo, ou seja, que com olho físico contemplou que alguém atestou a morte da menina. E correu até o Jairo e ainda disse: Jairo, não incomodes mais o mestre. Você estava incomodando até agora. Jesus quer ser incomodado, irmãos. Como ele gosta de ser buscado. Mas ele espera que cada um diante dele cresça na fé. Às vezes a pessoa está num culto, irmãos, e a gente colhe testemunhos, e a pessoa voa, o pensamento voa, ela não presta atenção naquele testemunho. De repente tem alguém na família passando por aquele mesmo problema que Jesus resolveu naquela hora. Aquela cura, aquela libertação. Não aconteceu por acaso. Era para aquela pessoa ter crescido na fé e ter dito: peraí, se Jesus fez por ela, vai fazer pela minha mãe, vai fazer pelo meu irmão. É nessa hora que o Espírito Santo examina o coração e vê que a pessoa está recebendo o que ele está fazendo. Às vezes o cristão não se liga, irmãos. Não se liga. Quantas pessoas participam de cultos dispersas, depois não entendem por que as coisas não melhoram, por que as orações não são respondidas. Isso acontece demais, irmãos. Pessoas se dispersar no culto. Leitura da Bíblia. Como é que você lê a Bíblia em casa? Não sei. Tem gente que lê a Bíblia na sala com um passando, outro passando. Ô fulano, você quer? Não, daqui a pouco eu vou lá. Fulano, você quer? Ó, o telefone está tocando. Tem gente que lê a Bíblia assim. Tem dona de casa que senta no sofá, abre a Bíblia. Será que a água está fervendo? Deixa eu correr na cozinha. Deixa eu ler mais um pouquinho. Isso não vale nada, meu irmão. Cristão tem que ter tempo diante de Jesus. O Jairo ficou um tempo diante de Jesus, vendo, ouvindo, aprendendo e crescendo. O estado de Jairo, a coisa é séria, é grave. Mas quem é Jesus? Diante de quem Jairo estava? Diante de Deus. Quando o cristão está diante de Deus, irmãos, está tudo sob controle. Quando o cristão está diante, está tudo sob controle, ainda que esteja tudo desmoronado. Se ele está diante de Jesus, se o coração está ali, os sentidos estão ali, se ele está crescendo na fé. Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. A má notícia chegou da casa do Jairo. Lá da casa do Jairo, o moço foi até o Jairo. Jairo está em frente a Jesus. O Jairo ouviu. Jesus ouviu primeiro. Jesus olhou e disse: não temas, crê somente. Crê somente. Não soma nada a essa crença. Não, eu creio.
mas se eu tivesse feito isso, eu creio, mas se alguém fizer, eu creio, mas se eu descobrir que tem alguém que tem esse poder para curar, por isso, por aquilo, eu creio, mas se tiver uma novidade no mercado, eu creio, mas nunca acrescente um mas ao que Jesus disser. Jesus disse para o Jairo: não temas. Primeira coisa, tira o medo da doença. Difícil, pastora, por isso que não tem cura. Sim, é por isso que Jesus ainda não curou. Jesus disse: não temas. O Jairo está em frente a Jesus. O coração do Jairo está tão confiante em Jesus que ele não tem medo de nada. A má notícia chegou para ele ficar em pânico, desespero, se revoltar e virar as costas para Jesus. Jesus se antecipou antes que o Jairo falasse alguma coisa. Jesus já disse o que ele deveria fazer: não temas, ou seja, tira o medo do seu coração. Irmãos, a Bíblia está cheia de recomendações. O problema é que o cristão não presta atenção. A pessoa quer a cura, coloca o coração e quer a cura, mas ela não vê a parte dela, o que ela tem de fazer. Agora o Jairo teria um trabalhinho rapidamente a ser feito: tirar o medo do coração, ou não permitir que ele chegasse. Chegou o medo, não vai ficar. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei o que está escrito, eu sei quem é o meu Jesus. Não temas, crê somente, crê somente. Quando chegou somente, Jairo, você já fez tudo o que você tinha que fazer. Você já se prostrou reconhecendo Deus. Você já adorou. Você já presenciou milagres. Você já sabe quem é Jesus. Então agora, não deixe o medo entrar. E aí, somente creia. A menina está morta. Jesus disse: crê somente, crê somente. A menina está morta. Jesus diz: crê somente. A menina está morta. Jesus diz: crê somente. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Havia uma multidão na casa do Jairo. Jairo era o príncipe da sinagoga. Era um dos principais, era um príncipe importantíssimo. A casa de Jairo está lotada, os arredores da casa, o quintal está lotado, tem muita gente ali. Todo mundo chorando, desesperado. Naturalmente, certíssimo. Espiritualmente, não. Por quê? Porque Jesus chegou. Diga: Jesus chegou. Diga: Jesus chegou. Diga: Jesus chegou. Será que a gente está entendendo? Quando Jesus chega na casa, tudo está sob controle. Por que o cristão não crê assim, irmãos? Pastora, que eu ainda vejo os mesmos problemas. Sim, Jesus chegou. A menina ainda está morta. Ele não deixa a multidão entrar. Se Jesus deixasse a multidão entrar, você já pensou? Aquela multidão contemplando uma ressurreição, esparramando a notícia rapidamente. Não, irmãos. A multidão não cria, não podia entrar. Só entra quem crê. Só entra onde o milagre acontece quem crê. E Jesus só faz o milagre diante de quem crê. E quem é que cria? Os 3 apóstolos que andavam com ele. E a maior parte do tempo, todas as vezes que Jesus orava e chamava alguém, chamava os 3.
Ou seja, esses creem em Deus de verdade. Esses creem no poder da oração. Esses sabem orar. Esses concordam comigo. 3 apóstolos. Quem mais? O pai e a mãe da menina. Quem mais queria a menina viva senão o pai e a mãe? Os outros? Pessoa que fala bem, daqui a pouco fala mal, meu irmão. Tem gente que é tão hipócrita, que está elogiando uma pessoa, vira as costas e já fala mal dela. Jesus sabia. Se as pessoas entendessem bem as coisas espirituais, irmãos, seriam mais reservadas nas suas amizades, em quem colocam dentro de casa, que muitas vezes é uma praga de uma inveja, um combustível que se esparrama na casa e arrebenta com tudo. Mas fecha essa parte e volta aqui. Então não deixou ninguém entrar, a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Foram os que entraram no quarto onde a menina estava morta. Versículo 52. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Quem riu de Jesus? Não foi o Pedro, nem o Tiago, nem o João, nem o pai, nem a mãe, a multidão. A multidão está zombando de Jesus. Às vezes o cristão, irmãos, ele é muito criança. Fica falando para os parentes que são religiosos, para os que não são de Jesus, para os pecadores, para o macumbeiro: eu vou ficar curado, Jesus vai me curar. E nada de cura. Zombam, escarnecem. Primeiro, não tem entendimento nenhum. Segundo, não se põe diante de Jesus. Terceiro, dá atenção aos escarnecedores. Tua vida espiritual é dentro do teu quarto com Jesus, para você viver o dia a dia da fé, mas uma fé que funciona. Jesus só deixou entrar o pai, a mãe e os 3 apóstolos, e com eles 6 pessoas ali dentro, mais ninguém. Uma multidão. Multidão não contempla milagre, irmãos. Jesus pregava e despedia a multidão e ia só com os discípulos. Sabe por quê? Porque eles criam. Com quem você anda? Tem gente que conversa, irmãos, perde tanto tempo, joga tanta conversa fora, com pessoas que até são de Jesus, mas que não creem em nada, meu irmão. Está cheio de crente nas igrejas, cheio de evangélicos. Fulano, cuidado com a zika, cuidado com o mosquito, cuidado com a dengue, cuidado com não sei o que, cuidado com não sei o que lá, cuidado. As conversas são tão que irritam, sabia? Tem hora que a gente chega perto e diz assim: vem cá, que conversa é essa? Por que vocês não falam de Jesus? Por que vocês não falam do poder? Por que vocês não falam de milagres? Porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou, ali estou eu no meio. Eu estou no meio. Esse demônio está saindo, pode ter certeza, essa pessoa. Irmãos, tem a cura e a libertação, mas tem a luz de Cristo no coração. Vai em frente, vamos lá. Versículo de número 53. Então riram-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Está vendo, irmãos? E pastora, tinha que dar comidinho, feijãozinho, arrozinho. Não, irmãos. Quando a pessoa sai de uma situação difícil, ela tem que se encher da palavra e do Espírito de Deus. Por quê? Porque aquele demônio vai tentar, mas ele não vai poder voltar se aquela pessoa estiver firme. Olha a armadura aí. Versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Para terminar, volta lá em Hebreus 10, 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Quem lê comigo? Vamos lá, mais uma vez? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar,